Olá, chegamos à 100ª edição do Giro Nordeste, um espaço que se consolida nas emissoras públicas, fortalecendo a voz da nossa gente, profissionais de comunicação da região que participam de um debate franco com personalidades e temas relevantes do Nordeste e de outras regiões do Brasil. E eu inicio o programa de hoje agradecendo a parceria dos nossos convidados e dos comunicadores da nossa bancada. Muito obrigado a todos vocês, não apenas aos que estão nesta tela. Olha só os nossos comunicadores de hoje, uma bancada arretada, como sempre lembra o Marcos Saldanha, mas eu estendo a todos os outros que passaram uma, duas, três, várias vezes pelo Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você pode participar do programa nas emissoras parceiras nos estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um grave problema social, a violência. O que é possível fazer para combater esse mal? E qual o papel do Estado e da sociedade? O nosso convidado é o sociólogo José Luiz Raton, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, Violência e Políticas Públicas de Segurança da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é coautor do livro Dicionário dos Negacionismos no Brasil. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Lucas Duarte, da Empresa Paraibana de Comunicação, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte e Carla Soraya, da TV Ceará. Eu quero agradecer a todos e todas pela participação e vamos começar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. José, você lançou em abril, juntamente com José Suaco, o livro Dicionário dos Negacionismos no Brasil, com a contribuição de mais de 100 pesquisadores. Por que vocês decidiram escrever esse livro? Seja muito bem-vindo. Olá, Juraci. Prazer estar aqui com essa bancada não qualificada. O Dicionário dos Negacionismos do Brasil ele é resultado de uma trajetória de pesquisa tanto minha quanto do Zé Suaco, de debates recentes, nos últimos 3, 4 anos, sobre a reemergência de diversas formas de negacionismo no Brasil contemporâneo. E esse tipo de negacionismo, ou esses tipos de negacionismo que nós tratamos no dicionário, eles não são um fenômeno exclusivo do Brasil. Eles se verificam em outros países, por exemplo, é possível perceber nos Estados Unidos, no Canadá, na França, um forte movimento antivacina. É possível perceber vários países da Europa, da América do Norte, da América Latina, uma negação coletiva da mudança climática. É possível perceber de forma generalizada, e aí no Brasil também, a negação dos impactos ambientais dos processos de desenvolvimento não sustentável que nós observamos hoje. E há processos de negacionismo que são mais antigos, por exemplo, a negação do Holocausto, a negação da ditadura militar, civil-militar no Brasil e da tortura e da violência dessa ditadura, desse período autoritário que o Brasil viveu e que é um atentado à memória social do povo brasileiro. Então, era preciso, o que nós fizemos reunir de uma forma bastante abrangente com pesquisadoras e pesquisadores do Brasil todo, são 112 pesquisadores e pesquisadoras, mais de 95% das universidades públicas brasileiras, de institutos de pesquisa públicos brasileiros, tratando dos mais diversos temas relacionados ao negacionismo. Tem uma parte conceitual do dicionário que trata dos negacionismos estrutural, histórico, climático, ambiental, sanitário. Nós temos a discussão sobre episódios de negacionismo da vida nacional brasileira, a revolta da vacina, a gripe espanhola. Nós temos aquelas pessoas que foram, digamos, lideranças negacionistas ou que foram objeto das lideranças negacionistas. Então, nós temos a discussão sobre Paulo Freire, nós temos um verbete sobre Olavo de Carvalho, sobre o atual presidente do Brasil.
nós temos também reflexões sobre cada um dos tipos de negacionismo. A negação, por exemplo, do racismo estrutural, a negação da LGBTfobia, a negação da, digamos, da forma como a sociedade brasileira trata os pobres. Nós temos uma discussão sobre negacionismo feita pelos jornalistas, e aí a questão, por exemplo, da tecnologia. WhatsApp, YouTube, nós temos verbetes, WhatsApp, YouTube, nós temos a discussão sobre as diferentes mídias, né, que ajudam a propagar um tipo de conhecimento que não é baseado em nenhum tipo de convenção relacionada à verdade, que acaba criando desconfiança tanto na ciência, como fonte de conhecimento, quanto na democracia, e favorece projetos autoritários e conservadores mundo afora. Obrigado, Raton. Nós seguimos com o Giro Nordeste. Quero chamar agora a Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Raton, você falou aí, acaba de falar no negacionismo enquanto fenômeno coletivo. Para além das ignorâncias que estão embutidas nesse negacionismo, ele é uma tentativa de impedir mudanças nas estruturas de poder. E, se assim for, existe uma orquestração política por trás do negacionismo? Estela, um prazer estar aqui com você novamente. A gente já teve várias frentes juntos aí. Então, essa pergunta sua é uma pergunta muito interessante. Primeiro, eu gosto de tratar de negacionismos, para tentar entender que são processos que estão articulados, mas que têm especificidades. Por um lado, nós temos lideranças negacionistas no plano político, que têm claro interesse em produzir desinformação, em produzir fake news, em produzir regimes de pós-verdade, de desconfiança no conhecimento produzido na modernidade e que aponta para as possibilidades de superação de vários dos problemas que nós temos no mundo e no Brasil. Os negacionismos, eles são uma forma de negação à modernidade, eles são uma forma de negação aos valores de uma modernidade que promete a possibilidade, promete, quem sempre realiza, a possibilidade de um mundo mais igualitário, do controle da fome, do controle das doenças, uma possibilidade de um viver bem, que se estenda a todos e que possa se estender a todos. Então, os negacionismos todos têm digamos assim, esse traço em comum. Agora, por outro lado, nós temos lideranças políticas, né, assim, que intencionalmente produzem uma desinformação com objetivo de natureza política normalmente regressiva, conservadora, autoritária. Por outro lado, nós temos também lideranças negacionistas no âmbito, digamos assim, de lobbies econômicos. Então, nós temos, por exemplo, quais são os interesses em negar coletivamente ou produzir informação que não é verdadeira ou desinformação sobre as questões ambientais, sobre o desenvolvimento não sustentável, sobre a destruição das populações indígenas do Brasil. E, efetivamente, isso abre espaço para interesses econômicos que se articulam com interesses políticos. Então, efetivamente, é preciso reconhecer que autoridades negacionistas no plano político, somadas a lideranças negacionistas no plano de interesses econômicos, somadas, produzem muitos problemas. Por outro lado, o que nós temos é um conjunto de pessoas que, num mundo em transformação, em ruptura, em mudança, e que tem os seus valores desafiados pelas possibilidades que a ciência e a democracia juntas trazem, se agrupam em torno de grupos negacionistas, porque o negacionismo é sempre um processo coletivo, né? A negação é um processo individual, o negacionismo é um processo coletivo, como forma de proteção a esse processo de mudança. E aí, nesse sentido, o que a gente observa é que parte desses grupos negacionistas, esses que não são as lideranças políticas e econômicas, são pessoas ressentidas com as possibilidades que as descobertas científicas em todos os campos promovem no âmbito da democracia e que possibilitam ou possibilitariam a transformação das condições de injustiça, de inequidade, de não reconhecimento de direitos, etc. Então, nós temos articulação, parte
substancial dos negacionistas não se percebe como negacionista e se agrupa em torno da proteção de um mundo antigo e arcaico do qual estão sendo deslocados pelas possibilidades novas e assustadoras que a ciência e que a democracia trazem e que substitui, de alguma forma, com a pluralidade de moralidades, de possibilidade de ver o mundo, aquela moral e aquela política antiga que não reconhece outras moralidades, outras opções, outras formas de existir no mundo. Obrigado mais uma vez, Raton. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos à participação de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Olá a todos, Juraci, bancada retada, né? Esse olhar nordestino sobre o Brasil é muito interessante. O nosso convidado, José Luiz Raton. A minha pergunta é o seguinte: eu li o dicionário, ia vendo algumas palavras, escolhendo algumas palavras que eu tinha muito interesse em ver a abordagem, e o que me ocorria durante a leitura, Raton, era o seguinte: é um livro necessário que todos deveriam ler. Mas será que todos lerão? E a minha pergunta não é essa, mas é a seguinte: será que a gente consegue furar a bolha? Ou seja, a gente consegue levar essa discussão para além de um grupo mais seleto ou mais à esquerda? Você também consegue fazer com que mais pessoas façam essa reflexão? Que esse me parece que é o grande desafio. Como é que a gente faz? Como é que você tem feito? Ou como é que você imagina? Você tem essa expectativa de também furar essa bolha? Pergunta é maravilhosa, Marcos. Essa é a própria concepção do livro como dicionário, com verbetes de 3 ou 4 páginas, escrita por experts, mas em linguagem que não é linguagem hermética. Ela busca alargar o campo de leitores. A ideia de que é um dicionário com verbetes permite que as pessoas leiam o dicionário a partir de qualquer verbete, porque ele não tem um princípio, meio e fim definido. Além disso, nós nos preocupamos em não estabelecer citações, mas apenas para saber mais e fazer referências entre os verbetes, como se fosse um quebra-cabeças que o leitor vai ler a partir das suas preferências, dos seus interesses, e assim, por aí vai. É preciso... nós estamos pensando, tanto eu quanto o Zé Suaco, que é o meu parceiro, né? Nós somos coautores um do outro, junto com esses 112 pesquisadores, a gente tem vários outros projetos articulados. Então, nós temos projetos de transformação em audiovisual, material audiovisual que possa, inclusive, atingir adolescentes, crianças. Nós temos a ideia de escrever algo como se fosse um dicionário para crianças e adolescentes, com uma linguagem ainda mais, digamos assim, adequada para discutir com esse público. Nós temos feito, digamos assim, uma série de lançamentos em espaços que não são espaços convencionais, acadêmicos apenas, que a ideia é que o público desse dicionário ele não pode ser de convertidos ao antinegacionismo. A gente precisa conversar, e essa é uma coisa que a gente discute em alguns verbetes, porque, como eu havia dito na pergunta da Estela, a resposta negacionista do cidadão e da cidadã média comum é uma resposta quase que reativa a um conjunto de mudanças e uma busca por proteção em um momento em que as coisas mudam muito e apontam para, digamos assim, o solapamento de crenças muito arcaicas de um outro tipo de sociedade e que, obviamente, tem um elemento de direcionamento por parte de lideranças econômicas e políticas. Nós precisamos dialogar com essas pessoas de uma forma sincera, reconhecendo-as e integrando-as ao debate. Certo? E aí a ideia é que tem pessoas que são negacionistas num campo e não são em outro. E aí você pode trazer reflexões, porque são negacionismos. Tem pessoas que são negacionistas, mas não conseguem justificar a sua adesão do ponto de vista racional ao negacionismo. Tem uma vinculação com lideranças que é uma ligação quase que, digamos assim, problemática, mas que quando vão tomar decisões sobre suas vidas, acabam tomando decisões não negacionistas. Negacionistas da vacina que se vacinam com a vacina chinesa, só para poder dar um exemplo. Né? Pessoas que dizem que a Terra é plana, mas viajam de avião ou de barco que são, digamos, que são baseados em tecnologia que parte do suposto
de que a Terra não é plana. Então, efetivamente, nós temos que construir com essas pessoas um espaço de discussão. Claro que isso não pode ser feito um passe de mágica. É claro que isso é difícil no atual contexto brasileiro, no contexto mundial, mas o espaço para largar, digamos, esse debate não é só informação que a gente está produzindo na universidade, e é importante produzir e difundir. Não são só medidas legais contra aqueles negacionistas em posições de poder ou em posição econômica que desrespeitam direitos, né, e negam a memória, tomam atitudes que são, digamos, problemáticas e contrárias à democracia e às políticas públicas baseadas em evidência. Mas nós precisamos de um espaço dialógico em que essa conflitualidade ela possa assumir uma dimensão não violenta. O conflito não é problemático, o problema é o conflito violento. E aí, esse é o espaço para isso. A universidade tem, como sempre fez, está fazendo isso, e agora cada vez mais. Então, nós estamos agora já com o projeto de um handbook internacional, de o negacionismo em plano mundial, pensando nas suas especificidades na América Latina, na Ásia, na África, na América do Norte, na Europa, na Oceania. Então, nós temos um conjunto de possibilidades para poder pensar e um conjunto de espaços para que a gente use o livro como referência. Agora, além disso, lembrando que existe o e-book, e o e-book, né, a CEP, né, a CEP encampou o nosso projeto, que é uma editora pública, é uma editora que encampou esse projeto desde o início. O livro está bonito, eu estou com o livro aqui, ó. O livro está bacana, vocês devem ter o livro ficou muito, muito bonito. A gente fez lançamento no Recife, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, vamos fazer outros lançamentos. Por exemplo, meus alunos de 18 anos, minhas alunas de 18 anos, eles leem no celular, eles leem no tablet. Então, nós temos que encontrar todas as interfaces possíveis de dialogar com todas as pessoas, né? E encontrar, claro, as formas podem ser conflitivas, pode haver discordância, a gente pode concordar e discordar, mas a gente precisa efetivamente de construir isso que você chamou de discutir para fora da bolha, né? E aí a gente precisa discutir fora da bolha através de processos que são de reconhecimento, que são, de alguma forma, de trazer para o debate, né, o tio do WhatsApp, a avó que se recusava a tomar vacina, o primo. Nós temos que trazer essas pessoas para o debate. Trazendo para o debate, não precisa convencê-las necessariamente, mas trazer para o debate é o espaço do reconhecimento que permite, né, a democracia, né, que permite a expressão de opiniões sem estabelecer distinções que poderiam ser muito problemáticas, né, para a gente pensar um mundo em que certas lideranças têm projetos autoritários, conservadores e regressistas baseados nessa ideia de um negacionismo absolutamente violento. Obrigado, Raton. Nós temos mais perguntas. Agora é o momento de falar com Lucas Duarte, da empresa Paraibana de Comunicação. Lucas, faz sua estreia aqui no Giro Nordeste. Lucas, seja muito bem-vindo. Olá, Juraci. Olá, colegas de bancada. É isso mesmo, satisfação. Primeira vez participando aqui do Giro Nordeste. Professor Raton, eu pergunto ao senhor, a gente tem visto, né, acompanhado nos telejornais, né, ainda muitos homicídios, né, muitas mortes, muitas vezes até banais, né? Eu queria saber como é possível reduzir os homicídios no Brasil, e eu ainda complemento perguntando quais são os desafios dessa redução da violência, como as políticas públicas de segurança podem reduzir esses homicídios. Lucas, pergunta importantíssima, eu faço a conexão dela com o dicionário da gente. Nós temos alguns verbetes no dicionário sobre genocídio, sobre racismo estrutural, sobre armas, sobre drogas, sobre a questão das milícias. Só para dar exemplos, né, de temas que têm sofrido, de alguma forma, processos de negação coletiva no Brasil. Eu vou responder sua pergunta dialogando com o que está no dicionário. Primeira coisa, preciso pensar que o Brasil é um país historicamente violento. Historicamente violento. E que ele é violento desde a sua fundação. É uma fundação violenta. Esse país é fundado sobre a violência. A República Brasileira também é fundada a partir da violência. E que a construção de processos de redução da violência no Brasil, ela precisa incorporar
os elementos de políticas públicas que foram bem-sucedidas em outras áreas, mesmo que ainda possam se aprimorar. Então, eu dou o exemplo das políticas de saúde, a construção de um sistema único de saúde. Nós precisamos construir, isso já existe no papel, mas isso não existe do ponto de vista prático, um sistema único de segurança pública, que integre governo federal, governos estaduais e governos municipais. Um exemplo claro é que este atual governo federal, ele nada fez na área de segurança pública. E ele produziu o inverso. Ele produziu uma legislação que, desmontando o Estatuto do Desarmamento, ele armou, esse atual governo, uma bomba relógio para os próximos anos do Brasil, com o aumento da disponibilidade e do estoque de armas de fogo neste país, sob o rótulo de colecionadores, caçadores e etc. Então, é um governo que não tem um projeto em nenhuma área. Qual é a política pública desse governo? Na área de segurança pública, não tem um projeto de política pública para o país que terceiriza a responsabilidade pela garantia da segurança ao cidadão através da liberação de arma, o que não é política pública e não resolve, que compreende a sociedade dividida entre cidadãos de bem e criminosos, o que não é verdade. Certo? Então, nós precisamos pensar primeiro, nós precisamos ter um projeto nacional que articule os 3 níveis da federação. Segundo, nós precisamos ter financiamento para a área de segurança pública. Terceiro, nós precisamos pensar que o que mais importa no Brasil nesse momento é prevenir os crimes contra a vida. E prevenir os crimes contra a vida significa orientar a atividade policial para não matar e para prevenir os crimes contra a vida. E isso o Brasil já fez em vários estados isso, que já foram bem-sucedidos durante algum tempo e depois retrocederam. É preciso estabelecer políticas de prevenção da violência, estrito senso. Não é apenas redução da desigualdade, não é apenas política social, que isso funciona de forma indireta. Eu falo políticas de prevenção da violência, estrito senso. Né? Nós não podemos ter uma polícia que mata 22 pessoas entrando numa comunidade como a que entrou no Rio de Janeiro hoje. E eu estou falando da polícia, de todas as polícias brasileiras. Né? Assim, todas as polícias brasileiras matam muito e acabam morrendo também. Né? Morrendo, inclusive, porque parte dos seus policiais se envolve em atividades ilícitas quando não está na atividade policial. Então, nós precisamos controlar a violência policial. E aí nós precisamos pensar que outras instituições são responsáveis por isso. O Ministério Público, Poder Judiciário, que não tem tido uma atuação consistente no controle da atividade policial. Esse é um ponto. Outro ponto é nós vamos pensar a prevenção da violência. A prevenção da violência, ela envolve entender que nessas comunidades a criação e a construção de mecanismos de coesão social nestes espaços onde existem mercados ilícitos, que não vão acabar esses mercados ilícitos, ela é fundamentalmente dependente da capacidade desses atores e atrizes comunitárias de prevenir a violência. E para isso tem projetos. Então, nós não temos projeto para egresso no Brasil. Não existe projeto para egresso no Brasil. Os egressos podem ser incorporados nos espaços comunitários como forma de mediação de conflitos. Outra coisa, nós precisamos encontrar formas que atingem certas populações pobres, negras, periféricas, que precisa ser interrompido. E para isso nós precisamos pensar que o tema fundamental de uma política pública de segurança não são as drogas, é a garantia do direito à vida de uma forma equânime, em que as autoridades policiais, o sistema de justiça garanta a vida das pessoas de uma forma que não seja super encarceradora, que não transforme o problema da droga, uma guerra às drogas, numa guerra à pobreza. Né? O que nós temos observado no Brasil nos últimos anos. Então, existe massa crítica no Brasil capaz de produzir políticas nessa área. Existem policiais que estão em sintonia com esse tipo de políticas. Existem juízes e promotores que podem ajudar a formatar legalmente isso aí. Existe recurso capaz de alimentar um sistema que tem que ter financiamento, que tem que ter informação criminal transparente, que tem que ter
né, essa transparência, porque as pessoas saibam o que está acontecendo, para que a gente produza uma virada. Agora, sem coordenação do governo federal, nós não fazemos nada. E esse governo federal é absolutamente inepto e atua no contrário. E é importante numa política de segurança controle de arma. Qualquer país do mundo hoje, isso é uma unanimidade. E negar isso faz parte dos processos de negacionismo convencionais. Controlar arma de fogo. Nós vimos nos Estados Unidos hoje, no Texas, 14 crianças e um professor assassinados pela altíssima disponibilidade. Qualquer pessoa vai para o supermercado e compra um rifle, um fuzil, uma metralhadora. E os mecanismos de controle sobre isso são baixíssimos. Os Estados Unidos estão revendo essa permissividade que o lobby econômico da Associação Nacional do Rifle americano, olha aqui, associada a certos setores dos republicanos, as lideranças negacionistas, promovem dizendo que as pessoas são mais protegidas com isso. Então a gente articula a questão do negacionismo com a questão das políticas baseadas em evidências. E isso tem que ser discutido no espaço democrático, com participação, né? Tentando entender as vulnerabilidades, como prevenir a violência contra a mulher de forma específica, como prevenir a violência contra as populações negras de forma específica, como prevenir a violência contra as populações LGBT+, de forma específica. Nós precisamos construir isso tudo, nós precisamos transformar em políticas públicas. Esse país não faz mais políticas públicas no nível federal. Esse país não tem mais recurso para isso. Esse país voltou 30, 40 anos no quesito da violência do campo. Nós precisamos pensar como é que a gente pacifica o campo ou reinicia um processo de pacificação do campo. Então, estou mostrando aqui a densidade, né, a diversidade do problema e a gente tem resposta para isso. Agora, é preciso ter liderança para isso aí. A sociedade precisa se organizar para pressionar isso. As eleições são espaço, mas mais do que as eleições, né, a possibilidade de participação em várias esferas, exigindo uma política de segurança avançada, uma política de segurança que seja cidadã, que ela incorpore esses mecanismos de prevenção. Não é só a polícia, e não é esse tipo de polícia que a gente tem visto, né? Nós precisamos construir articulação entre polícia e prevenção da violência, mas de uma forma que garanta o direito à vida, o direito à integridade física das pessoas. Obrigado mais uma vez, Raton. Temos mais perguntas para o sociólogo e professor José Luiz Raton. Vamos à participação de Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, meus colegas de bancada, meus abraços aqui do Rio Grande do Norte para todo esse Nordeste, esse Brasil. Satisfação estar participando do 100º programa. Parabéns, professor José Luiz Raton, pelo livro e pelos projetos que o senhor tem desenvolvido. Eu queria continuar, na verdade, eu quero continuar nessa discussão sobre segurança pública, porque é uma questão que envolve muitos lados e muitos debates. Lembrando que, por exemplo, os governos do PT não conseguiram frear essa violência e isso foi usado politicamente por outros candidatos, né, sobretudo o atual governo, com essa política, com essa discussão de armamentista, etc., com o apoio do ex-juiz Sérgio Moro também, que prometeram acabar com a violência, mas, na verdade, jogaram para debaixo do tapete. Agora, com isso, o que eu tenho percebido agora nessa campanha é que nem um lado, nem um outro, professor, está mais discutindo, está apresentando... Nós tivemos um pequeno problema. Voltamos. Pode continuar, Paiva. Tá, não, só dizendo que a gente não está vendo nenhum dos candidatos e dos lados trazendo essa discussão para suas plataformas de pré-campanhas. Aqui eu tenho duas perguntas para o senhor. Primeiro, os candidatos à presidência da República do Brasil, pré-candidatos, aceitaram que a pauta da violência é uma pauta bomba e talvez não queiram mais se envolver nisso, porque já viram que a probabilidade de fracasso é grande? Primeira pergunta. A segunda pergunta o senhor falou sobre drogas, eu queria saber o seguinte, qual é o que é recomendado, o que deve ser pensado em relação à descriminalização, né, das drogas no Brasil, para se acabar, por exemplo, com a prisão de pessoas que estão consumindo cannabis, por exemplo, ou aquela cena absurda da Cracolândia. Paiva, prazer estar aqui com você. Suas perguntas são complexas e são perguntas do milhão, né? Mas eu vou respondê-las aos poucos aqui, tá? Eu vou começar assim, ó. Vários dos governos de esquerda do Brasil
foram muito tímidos em localizar o problema da segurança pública de uma forma integral. Eu estou falando dos governos de esquerda, estaduais principalmente, né? E a gente vê, muitas vezes, uma espécie de deixar de lado e de não entrar em confronto com práticas, por exemplo, né, policiais arraigadas que permanecem de forma ainda mais descontrolada em governos de esquerda que se sucedem a oligarquias políticas. Posso dizer o caso da Bahia, né, em que a São Pensar, eu tenho enorme respeito pelas pessoas que ocupam os cargos no nível central da administração estadual nos últimos anos na Bahia, mas é preciso refletir que os mecanismos de controle sobre a atividade policial na Bahia não foram efetivos, nem internamente, nem externamente. Nós vamos nos preocupar, porque nós não podemos ter governos progressistas cujas polícias estejam fora de controle, ou pelo menos setores das suas polícias, né, para a gente não generalizar. Então, acho que essa é uma questão importante. Acho que o primeiro governo Lula e metade do segundo governo Lula construiu um projeto, que era o PRONASSE, que era um projeto que era promissor. Ele era problemático, mas era promissor, mas ele desenhava, de alguma forma, mecanismos de controle, a intervenção clara do governo federal nessa área, com financiamento, com mecanismo de articulação com os estados e municípios, mas isso não se sustentou. A esquerda precisa colocar no centro da sua agenda, né, de garantia de direitos, a questão do direito à vida, do direito à integridade física, do direito a uma vida pacífica. Eu acho que o debate não começou. O que eu posso dizer é que eu participo de grupos de pesquisadores que estão vinculados ao candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas, que está produzindo informação sobre isso, que está se reunindo e que está escrevendo coletivamente junto com outros atores e atrizes, e isso vai entrar no debate, sim. É um esforço que não é exclusivamente partidário, que é multinacional e que vai produzir programa de segurança progressista, que respeite os direitos humanos, que incorpore as polícias de uma forma democrática, que trate da prevenção da violência, que pense no desencarceramento, que leve em conta a questão da violência contra as mulheres, contra as populações negras, indígenas, a população LGBT, com mecanismos concretos e com participação de policiais. Então, isso é uma outra coisa. Em relação ao tema das drogas, nós temos que pensar que a questão das drogas, o mundo todo aponta hoje para a descriminalização do uso de substâncias, de qualquer substância. O país com a legislação mais atrasada na América do Sul, os dois países, são a Guiana e o Brasil. As legislações mais problemáticas. Então, nós temos hoje, na Colômbia, no Chile, na Argentina, na Bolívia, no Peru, na Venezuela, legislações muito menos encarceradoras do que no Brasil. Eu estou falando do uso de substâncias. Né? O principal problema, se você me perguntasse assim, qual a principal medida que devia ser tomada numa política de drogas no Brasil? Sabe o que eu diria para você? Aumentar os impostos sobre o álcool. Essa é a medida que mais provoca efeitos na redução de crime, de violência, de acidente, de suicídio, de mortalidade por causas externas. Então nós temos que pensar que a questão das drogas não é só das drogas ilícitas, mas das drogas lícitas também. Outra coisa, o usuário do crack, as cracolândias, as chamadas, eles precisam ser tratados não como caso de polícia, mas como caso de saúde pública e de desenvolvimento social. Então, tem exemplos. O programa Braços Abertos, em São Paulo, e o programa Atitude, em Pernambuco. Eu vou dar 2 exemplos, porque eu avaliei esses 2 programas. Um deles eu participei da concepção, depois, quando estava fora, avaliei. São programas de redução de danos que trazem os usuários voluntariamente para diferentes níveis, que vão do consultório de rua a casas de abrigo, onde se tem acesso à saúde, atendimento psicológico,
a internação voluntária para aqueles que pedem e até o aluguel social para aqueles que não podem voltar para suas comunidades. Porque, por exemplo, o usuário do crack, ele não morre de overdose, via de regra, ele morre de bala. E a gente precisa usar a ciência para entender isso aí. Então, a questão é entender que essas pessoas pobres em situação de vulnerabilidade, elas são reincorporadas através de soluções inteligentes no curto prazo, no médio e no longo prazo, e baseada em evidência. Então, nós temos tecnologia social para isso, para uma política de drogas que seja mais inteligente. Os processos de descriminalização, eles envolvem disputas que vão envolver, inclusive, interesses econômicos, né? A gente sabe, por exemplo, que a propensão à descriminalização da cannabis, ela envolve interesse do agronegócio. Hoje, a cannabis no Canadá e nos Estados Unidos, ela é agronegócio. Nós temos que discutir uma descriminalização que ela possibilite que essas grandes empresas entrem nesse espaço, mas também que os pequenos produtores, né, que as associações de pais e mães, eles possam produzir a cannabis medicinal ou não, de uma forma que acabe com esses tipos de cruzadas morais que a gente sabe que, digamos, nos obscurecem na construção de políticas mais sensatas, baseadas em evidências, que produzem resultados com equidade, que não beneficiem apenas a certos grupos. O Brasil está atrasado nesse debate, apesar de haver hoje, né, dentro do Supremo, posições que são interessantes. Dentro do Congresso é preciso construir estratégias, é preciso, na sociedade civil, já tem uma sociedade civil ativa nessa área no Brasil todo, né, mas me parece que o Brasil não pode ir na contramão do que, né, há 20 anos atrás. Vocês imaginavam que os Estados Unidos iam descriminalizar a maconha, como está hoje colocado? Então, o Brasil precisa, né? E aí nós temos que trazer as lideranças religiosas sensatas para entenderem e debaterem isso aí de uma maneira que seja importante, né? Que seja importante, que entenda, digamos, essa dimensão absolutamente laica, baseada em evidência, que pode ajudar a incorporar mais gente a um rol de direitos que possa garantir, né, que a política de drogas não seja pior do que o uso abusivo e problemático de drogas, que é o que nós temos no Brasil hoje. A política de drogas no Brasil hoje, ela é pior do que o uso abusivo de substâncias. Basta olhar esses processos de ataque às assim chamadas cracolândias em São Paulo, que não tem resultado nenhum do ponto de vista efetivo e ainda não melhora a vida das pessoas. Então, a política pública tem que melhorar a vida das pessoas. Como é que você melhora a vida das pessoas, garantindo liberdade para elas, né? E, ao mesmo tempo, bem-estar. Então, nós temos que desenhar isso. Tem muita gente no Brasil fazendo isso na universidade, instituto de pesquisa, na sociedade civil. E nós estamos articulados em vários níveis aí. Tem muita gente que tem produzido isso em alguns níveis, mesmo nesses tempos, digamos, complicados que nós vivemos. Obrigado mais uma vez, Raton. E vamos girar. Agora eu vou conversar com ela, que esteve em muitas dessas 100 edições do Giro Nordeste, Carla Soraya, TV Ceará. Olá, Juraci, meu cumprimento a você, a todos os colegas de bancada virtual, ao público que nos acompanha desde o primeiro programa, um programa que a gente trouxe aqui desde saúde, passando pelo tema que foi assim, fundamental para a gente durante os períodos de pandemia, como a gente conseguir passar por tudo isso. Chegamos aqui ao programa 100 e eu cumprimento a todos vocês e aos colegas a rotatividade que a gente teve e principalmente ao nosso convidado de hoje, José Luiz Raton. Muito grata por sua participação. Agora, eu acabei de receber aqui, José Luiz, a seguinte notícia. A Polícia Federal começa uma atuação rigorosa para incomodar o governo. E aí, segundo a notícia, os policiais federais vão intensificar ações em portos, aeroportos, nos clubes de tiro, na concessão de registros para os caçadores, os CACs, né? Isso para que eles consigam ter aí as suas reivindicações atendidas. E aí eu te pergunto, por outro lado, diante de uma notícia como essa, e do que eu vou te questionar, como é que a gente consegue resolver o problema da violência no país? Se nós temos nas assembleias e na Câmara dos Deputados a chamada bancada da bala, que são
pessoas ligadas exatamente ao lobby do armamento, pessoas que são ou eram ou pediram licença, né, mas policiais civis, militares, federais, que estão ali e chegaram até lá por conta exatamente do medo, e se sustentam em cima do medo da população. Então, quando a gente vê uma notícia como a de hoje do Rio de Janeiro, de 22 pessoas mortas, esse também é um desvio de foco para o que realmente interessa também no país, porque se a violência surge, ela surge não só por um fator, mas por outros, como a inflação, o desemprego, a fome, desvio de verba, chamada orçamento secreto, ganhou esse nome, mas compras superfaturadas de caminhões de lixo, de tratores. Então, a violência também se torna um desvio de foco para a população, para ela se preocupar com a violência somente e esquecer os restos ao redor dela, mas tem gente trabalhando para que isso continue e não acabe. Carla, um prazer estar aqui com você. Então, eu tenho uma coisa na pergunta do Paiva Rebouças, que se articula com a sua, que eu acabei não mencionando e vou aproveitar para mencionar. Só pensar a atuação das polícias nos mercados de drogas, eu tenho pesquisado sobre isso. Policiamentos e mercados de drogas. O que a gente vai observar no Brasil? Como é que o mercado de drogas da classe média é policiado? Ele é subpoliciado. Absolutamente subpoliciado. E é um mercado de drogas pouquíssimo violento. O mercado de drogas da classe média é pouquíssimo violento. Você não tem morte. Porque a lógica desse mercado de drogas não é a lógica da consignação, mas a lógica do pagamento adiantado. E a lógica do prestígio, né, que funciona como elemento de controle, né, comprador e vendedor. Como é que o mercado de drogas é policiado nas periferias? De forma absolutamente violenta. Então, as polícias acabam sendo um elemento que inflama o mercado de drogas. O mercado de drogas, que já é problemático porque ele é baseado em consignação, uma pessoa pega em consignação para vender, se ela perder, foi roubado, consumir parte, que ela tem que devolver para quem vendeu para ela, pode gerar mecanismos de retaliação. Por outro lado, a polícia, essas apreensões, eu tenho um estudo aqui com 14 mil apreensões de crack na cidade do Recife. Pesquisador na área de farmácia, fez uma tese de doutorado e está trabalhando numa base de dados. A média de apreensão é de 3, 4 gramas. Então, não está se prendendo traficante. Essa ideia de traficante, essa pessoa que é uma espécie de camelô na rua, isso não é traficante. Então, é entender que a polícia, quando gera esse tipo de dívida, ou quando ela faz, setores da polícia fazem certo tipo de acerto, ganhando bonificação por apreensão de droga de um lado e fazendo acerto com se tiverem droga por outro, ela acaba tornando os mercados de droga nas classes populares muito mais violentos. E quando vai investigar homicídio, a polícia não investiga homicídio, via de regra, nas camadas populares. Quando acontece um homicídio de qualquer natureza nas camadas médias, então nós estamos vendo a relação de desigualdade de polícia, de policiamento dos mercados de drogas. Então nós precisamos construir, né, e aí isso é uma resposta à questão, nós precisamos construir o seguinte: as formas de policiamento em qualquer mercado lícito ou ilícito, elas têm que estar voltadas para a garantia da vida. Isso é urgente, porque nós não podemos esperar a superação da desigualdade e da pobreza para que as pessoas não morram. A gente precisa evitar que as pessoas morram amanhã. Nós precisamos ter mediadores de conflito que diagnostiquem no bairro 2 grupos que podem entrar em conflito, porque são grupos armados, e impeçam isso. E por isso que a gente tem que ter um sistema, né, com participação comunitária, que as pessoas não podem morrer amanhã, porque, primeiro, que esse país não conseguiu reduzir a desigualdade em não sei quantos anos. Então nós temos que, ao mesmo tempo que buscamos reduzir a desigualdade, criamos condições de entrada do Estado de uma forma ampla, não só através da polícia, nas periferias, ao mesmo tempo nós temos que ter um tipo de atuação policial que não inflame e não provoque mais morte, que garanta a vida nesse espaço. Senão esses espaços vão ser espaços de morte das populações pobres, negras, periféricas. Então, por isso que eu gosto de mencionar que a política de segurança ela é tão urgente quanto a redução da desigualdade, o acesso à educação e a garantia de saúde. E do meio ambiente. Por quê? Porque a polícia hoje, além de matar, a polícia, obviamente, em umas situações, a polícia, para defender-se ou para defender alguém, ela pode matar. Mas as polícias brasileiras,
né? Elas matam de uma forma que é absolutamente fora de qualquer parâmetro civilizatório. E, ao mesmo tempo, a atuação dessas polícias, ela não garante a vida nesses mercados. O objetivo da atuação policial em qualquer mercado não deve, lícito ou ilícito, deve ser a garantia da vida, tem um conjunto de valores, e isso deve ser realizado através de técnicas e procedimentos que já estão colocados aí. Então, reduzir a violência é, obviamente, garantir a redução da corrupção, garantir políticas de educação, de saúde, garantir mecanismos, né, de projeto de Brasil que nós não temos mais nesses últimos anos, mas a gente precisa ter um projeto específico para a área que incorpore policiais, pesquisadores, gestores das mais diversas políticas públicas, desenhando de forma cirúrgica, quase como uma acupuntura, esses mecanismos que vão desarmar a violência e vão permitir a formação de laços de coesão social e não permitam que ela reproduza. Mas, para isso, é fundamental tratar da atividade policial. E nós temos policiais comprometidos com isso, nós temos experiências do Brasil de policiais liderando isso aí. Então, eu insisto na ideia de que a esquerda, os progressistas, os democratas, né, que não só tem que ter um projeto de segurança pública do Brasil que não seja convencional, que não seja careta, que não seja quadrado. Não dá para esperar a desigualdade acabar. Ao mesmo tempo que a gente luta pela redução da desigualdade, nós temos que desenhar programas que permitam que aquela criança que sai para a escola todo dia ela não tenha medo de tomar uma bala perdida. Que a mãe que vai para o posto de saúde, que o avô ou a avó que tem que buscar o seu benefício, eles possam se locomover na cidade de uma forma que esteja protegida. E as pessoas que moram nas periferias não estão protegidas. Né? Nós temos hoje no Brasil a forma de atuação das polícias, regra geral, é de polícia de fronteira. É de polícia de fronteira em relação às áreas mais afluentes e às áreas menos afluentes. Então nós precisamos discutir isso e tem setores na polícia absolutamente receptivos a isso aí. Né? E aí isso significa desenhar ao mesmo tempo que a gente desenha políticas sociais, porque espaços que não são pacificados, as políticas sociais não entram. Elas não entram. O posto de saúde não funciona direito, a escola não funciona direito, os mecanismos de assistência social não funcionam direito, eles têm baixa integração social, os mecanismos de controle de vizinhança que são feitos, comunitários, eles têm problemas porque eles estão rompidos por processos, seja de grupos de extermínio, seja de milícias, seja de grupos armados vinculados aos mercados ilegais. Então nós precisamos articular essas duas coisas, uma coisa não está separada da outra. E aí, mas eu insisto, para isso a gente tem que ter especificidade. Não pode perder a oportunidade histórica de construir um projeto democrático para o Brasil, construir políticas públicas democráticas em todas as áreas. E essa, para mim, é fundamental. Porque ninguém quer que o seu filho ou sua filha, ou a própria pessoa, morra amanhã, né, de tiro. Né? E em espaços em que há alta disponibilidade de armas, que a atuação policial é desregulada, em que o superencarceramento promove mecanismos de reprodução da violência no retorno dessas pessoas às suas comunidades. Então nós temos que articular as duas coisas. A desigualdade se vê aí também. Quem é preso e quem não é preso. Quem tem acesso à justiça e quem não tem acesso à justiça. Então, a desigualdade não é só a desigualdade socioeconômica, é uma desigualdade em todos os planos e a gente precisa articular essas duas questões. Aí eu te agradeço a pergunta, que é uma possibilidade de pensar essas duas coisas de forma conectada. Obrigado mais uma vez, Raton. E agora é hora da participação do público do Giro Nordeste. A Ana Flávia Nóbrega enviou a seguinte pergunta. Estamos acompanhando uma crescente considerável de violência no futebol, seja entre torcidas ou dentro do próprio jogo. O que podemos fazer enquanto sociedade e poder público para mudar isso? Essa é uma questão muito importante. Né? As torcidas organizadas no Brasil, historicamente, elas estão relacionadas com os grupos de bairro que existiam e que existem historicamente nas grandes cidades brasileiras. E uma das suas formas de conexão é através das torcidas organizadas. Obviamente, esses grupos já produziam formas de enfrentamento, de conflito, muitas vezes violento, antes do surgimento das torcidas organizadas. Como o futebol é um espaço de entretenimento, né, que envolve uma conflitualidade que pode ser apenas ritualística, cerimonial, mas que ela pode ser prática também, cabe às autoridades pensarem políticas para essa área, políticas de juventude, sejam importantes. A violência que acontece dentro dos estádios, ela está conectada com a violência que acontece fora dos estádios. E não adianta estabelecer controle só sobre o que acontece no entorno dos estádios. Porque
os processos de produção da violência, de rivalidades, vão ocorrer fora dos estádios. Eu tive a oportunidade aqui, no momento recente da história de Pernambuco, de participar de reuniões com a liderança das torcidas, antes dos jogos, num processo de conversa e disputa com as lideranças. E em que as lideranças faziam acordos de controlar aqueles mais, digamos, dispostos a atos agressivos e violentos. Agora, acho que a posição política, a posição das autoridades políticas, a posição do judiciário e a posição dos setores das polícias de estabelecer uma via dissuasória violenta para controle da juventude pobre, ela acirra o problema. Eu entro num jogo, eu sou mineiro, estou em Pernambuco, né? Eu sou galo doente, né? Eu entrar estou em Pernambuco há 30 anos. Tem que falar isso sempre, eu sempre aproveito a oportunidade para dizer isso. Se eu entrar na fila do Independência, do Mineirão, ou da Ilha do Retiro, ou do Arruda, dos Aflitos em Pernambuco, eu não vou ser, nunca vou ser revistado. A revista ela é concentrada principalmente em jovens negros. A revista ela é uma revista violenta. O tratamento... Então, nós temos... O ambiente de futebol precisa ser pensado de várias formas. A mesma polícia que pratica violência ali, pratica violência no bairro. Então, a questão da violência, ela exige que os clubes adotem também medidas, e aí as federações precisam cobrar, e aí as autoridades precisam cobrar, que sejam medidas preventivas. Então, você tem formas de tratar isso. E isso passa por ouvir essas torcidas organizadas. Porque, obviamente, eu conversei com vários presidentes de torcida organizada no Brasil inteiro, esses caras não têm interesse que esses atos sejam violentos, porque eles têm interesse em ter muitos seguidores, em ter muita gente ali, vender muitas camisas. Então, efetivamente, essas soluções disfuncionais que a gente vê, repetidas, proibir torcida organizada, isso não existe, nunca deu certo. Os caras entram sem a camisa, ou entram com a camisa por dentro. Então, essas táticas, estratégias proibicionistas têm dado muito errado no controle da violência. Porque é essa conexão com a violência que está lá fora. Então, nós precisamos pensar a violência lá fora, a violência lá dentro. Nós precisamos pensar como é que a gente discute com a juventude mecanismos de estabelecimento de antagonismos, mas que não sejam violentos. Agora, nós temos que ter política pública para isso. Não pode ser só no dia do jogo. Isso tem que envolver a sociedade como um todo, tem que envolver as famílias, tem que envolver mecanismos de convivência e de tolerância que a sociedade brasileira não tem em outras áreas também. Então, o problema é mais complicado, é muito mais complicado. Claro que tem que ter medida dissuasória para isso, mas não adianta, nós não vamos acabar com isso. Porque o problema da violência nos estádios, no entorno dele, da violência no futebol, que se dá às vezes longe do estádio no dia do jogo ou antes do jogo, ela se dá conectada a outras formas de violência na sociedade. São alimentadas por isso. E nós temos que pensar essas conexões para ir lá e desarmar esses, digamos, gatilhos. É isso, chamar todos os atores envolvidos nesse processo para debater e encontrar uma solução. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o sociólogo e professor José Luiz Raton. Raton, nos últimos anos, aumentou o número de armas de fogo do Brasil nas mãos dos cidadãos. Existe alguma possibilidade disso ajudar a diminuir o número de mortes e a violência em nossas cidades? Ou é justamente um caminho para piorar ainda mais a nossa triste realidade? Juraci, o que me parece é que a premissa tem um problema. Na pergunta, eu vou respeitosamente dialogar com quem fez a pergunta. O número de armas dos cidadãos aumentou, sim. O número de armas nas mãos dos cidadãos aumentou enormemente. Inclusive, a legislação, os decretos produzidos de forma juridicamente equivocada, que estão sendo derrubados aos poucos, mas que ainda produzem efeitos, tem buscado fazer o quê? Aumentar a possibilidade de diferentes categorias, cada vez mais categorias. Eu descobri outro dia que professores de universidade federal podem comprar armas. Alguém me contou isso, eu não vou comprar nunca, sou professor da Universidade Federal. Você pode comprar tantas munições. Então, você tem o rol de categorias para o qual se liberalizou, aumenta o número de armas nas mãos das pessoas comuns. Além disso, quem tem 5, 6 armas, 7 armas, seja colecionador real ou não colecionador, empresta a arma, aluga a arma, perde a arma
esquece da arma e essa arma circula. Crianças acham armas, crianças podem se ferir e ferir os outros, pessoas podem se matar porque existem armas ali de uma forma muito mais fácil, acidentes com armas podem acontecer. Além disso, a ausência de controle sobre as munições, o afrouxamento das restrições à compra de armas do exterior, que está produzindo a possibilidade da gente ter um comércio de armas quase que descriminalizado, né? E efetivamente isso tem interesse político no campo, né? Na formação de milícias rurais, na formação de milícias urbanas, isso tem implicação para a violência política e, como eu disse, isso eu conversando com vários policiais, coronéis de São Paulo, policiais federais, delegados de Pernambuco, de Minas Gerais, todo mundo diz, o aumento do número de armas cria um problema para as próprias polícias. Efetivamente, as pessoas, elas não usam a arma de uma forma... A possibilidade de usar a arma do cidadão comum, ela está vinculada a situações emocionais, situações reativas também a qualquer tipo de ameaça, seja ela de um crime contra patrimônio, seja ela em disputas, a arma passa a ser um recurso. A literatura científica sobre isso, gente, em todas as áreas, demonstra que quando você diminui o estoque e circulação de armas, todos esses crimes violentos, homicídio, tentativa de homicídio, acidentes, suicídios, isso tudo cai. Então, a gente precisa transformar isso em políticas públicas. Nós passamos por um desmonte nessa área. Nós vamos recuperar direitos. O Estatuto de Desarmamento é, nos anos 2002, identificado por todas as pesquisas o elemento que mais teve impacto na redução dos homicídios. Porque a arma não é a causa da violência, mas ela é o vetor. Ela é o vetor da violência. Né? E a arma de fogo, ela permite que pessoas que não têm um domínio, né, de uso de arma matem pessoas de uma forma divertida, emocional, que aluguem, que vendam. Então, essa ideia de que a arma do mercado formal e legal, ela passa para o mercado informal. Então, e aí tem uma circulação de armas aí entre grupos. Né? Então, é preciso pensar isso com muita sabedoria. Esse direito à defesa, né, importado de um certo federalismo americano do século XVIII, né, vinculado a um ideólogo que não está mais entre nós, aí é completamente descontextualizado. Nós temos que investir que o Estado precisa proteger as pessoas. Né? E, obviamente, o Estado garantindo direitos. O Estado precisa proteger as pessoas. Nós não podemos voltar a um cenário robesiano, onde as pessoas podem usar a violência de forma indiscriminada. Então, é muito importante esse tema das armas, o debate sobre ele de uma forma sóbria, razoável. Nós temos mecanismos para fazer isso, já tem construção de legislação, nós já fizemos isso, mas está havendo um desmonte no Brasil dos mecanismos de regulação. A Polícia Federal, existem projetos aí da bancada da bala, como a Carla disse, de passar para o controle das polícias militares, controle de armas que hoje é da Polícia Federal, já é problemático. Vejam esse pacotão aí da bancada da bala. Ele tem uma série de famosos jabutis e além de ser problemático como um todo. Então, nós temos que entender essas questões e nos mobilizar com todas elas, porque, efetivamente, o que nós temos visto aí é um processo de desmonte civilizatório no Brasil. Desmonte civilizatório. Com todos os problemas, tudo que a gente avançou, fruto dos governos, diferentes governos pós-regime autoritário, civil-militar, está sendo desmontado de uma forma excludente, autoritária, conservadora, para poucos. Né? E absolutamente ineficiente. Nessa área que eu estudo há muito tempo, ainda mais problemático. E nós temos que chamar mais gente para discutir isso aí. Nós temos que discutir de uma forma sólida, razoável, equilibrada, né? E focada em problemas, baseada em evidências. Tá certo, Raton, muito obrigado. O Giro Nordeste de hoje está terminando. Eu me despeço saudando e agradecendo todos os colegas da bancada, a Carla Soraya, da TV Ceará,
Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Lucas Duarte, da Empresa Paraibana de Comunicação, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte e Carla Soraya, da TV Ceará. Agradeço a presença do nosso convidado e sociólogo José Luiz Raton, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco. E muito obrigado especial ao público que assiste ao Giro Nordeste. Na semana que vem, a nossa convidada é a produtora cultural e empresária Maju Passos, sócia da primeira escola afro-brasileira do país. Até lá!